Vamos começar mais uma aula de Harmony. Bom, a gente vai abrir aquele arquivo, aquele mesmo que a gente criou na aula passada, para usar ele como base para o nosso próximo projeto. Tá demorando um pouquinho aqui porque tá gravando e abrindo ao mesmo tempo. Foi a configuração ambiente. Deixa eu abrir aqui. Eu vou salvar uma cópia dele. Vamos por aqui. Deixa eu ver que nome. Vou chamar ele de modelo, que ele vai servir de modelo para os próximos projetos. E aí, como ele vai servir de modelo, eu vou tirar esses nodes aqui, deixar ele em branco, né? E vou ligar o node tree, né? Com a câmera. Por que ligar com a câmera? Eventualmente, se eu for editar uma cena e deletar o cubo, acaba deletando também a ligação com os nodes, né? Então vou tirar aqui ó, em Object Properties, Harmony Traits, e vou ligar agora nossos nodes com a câmera, já que sempre vai ter uma câmera no cenário. Aquelas configurações lá de resolução de tela, de exportação lá, de texturas, né? Tudo aquilo já estava definido no nosso arquivo lá. Aqui, ó, que a gente já tem um projetinho básico, que vai ser o nosso modelo. Vamos salvar ele. Então, nosso modelo está salvo. Agora eu vou salvar de novo, só que com o nome da nossa próxima aula. Vou ver com o mouse. Com o mouse. Certo. Primeiro de tudo aqui, ó, em Add Input, vamos pôr aqui no evento onMouse. Você viu aqui que ele tem bastante formas de entrada de evento. Então pode ser o teclado, o gamepad, né? Mouse. Esse Unsurface aqui seria para tela sensível ao toque. Então você tem uma entrada, que é o mouse, e você tem uma saída que vai ser o próprio movimento em si. Deixa eu ver, vamos achar aqui, ó, Translate Object. Então a hora que eu acionar o botão esquerdo do mouse, down, né, a hora que ele for pressionado para baixo, o que ele deve fazer? Ele deve pegar o cubo e mover ele. Se eu só colocar assim, ó, quer ver, ó, X, Y e Z, né? Se eu só colocar assim, olha o que ele faz. Eu dou um clique, ele move. Ah, mas eu queria que fosse na direção do mouse. Então, pera aí.
tem um outro. Para ele se mover em direção do mouse, você vai precisar das coordenadas do mouse, né? Aqui em Edge, Value, mouse. Ele tem um botãozinho aqui de pesquisar. Vou pesquisar. É, esse aqui mesmo. Eu fico meio perdidão às vezes, que às vezes numa versão para outra muda. Esse node aqui, mouse chords, ele tava aqui em Value. Agora, cadê? Não tá. Acho que ele ficou em algum outro menu aqui. Aqui, ó, agora tem input. Mudou de uma versão para outra. Mas, você sabendo o nome do node, você vem aqui no search e pesquisa ele. Esse chords aqui, ele dá as coordenadas x e y de onde está o mouse. Onde 00 seria aqui bem no cantinho da tela, no comecinho da tela. Conforme vai andando o mouse para cá, você está aumentando o x, e conforme vai indo para baixo, você está aumentando o y. Aqui minha tela é 1024 por 768, então aqui seria 1024, né, x e 0 y. Aqui seria 768y e 0x. E aqui 1024 por 768, x e y, respectivamente. Bom, se eu tentar ligar aqui direto, ele não dá certo, porque as coordenadas do mouse são x e y. E aqui é x, y e z. Então tem que separar essas coordenadas. Aí tem um node aqui responsável por fazer essa separação. Então é de... acho que está em Action. Separate x, y, z. Esse aqui. Vou dar mais espaço aqui para os nossos nodes. Então ele vai pegar essas coordenadas do mouse. E aí você vê aqui que tem 3 saídas, x, y e z. Só que aqui ele só tem uma entrada. Aí a gente vai usar um outro node, que é o vector onde ele entra x, y e z e sai uma única saída. Tem uma única saída. Bom, isso aqui é meio tentativa e erro. Aqui ver se você ligar. O que seria mais lógico seria fazer isso a princípio, né? Conforme clica... Opa, sumiu ali da... Deixa eu ver aqui como que foi o movimento. Ficou muito estranho. Aqui e aqui. Vamos ver se assim fica mais natural. Aí não. Eu dou só um cliquezinho de nada, ele já movimenta bastante. Deixa eu tentar aqui. Tá um pouquinho mais realista agora. Eu clico, seguro apertado
e vou movimentando devagarzinho o mouse. Porque tá quase lá. Bom, ele está movendo. Deixa eu ver aqui, ó. Tô vendo com o mouse para a direita. Ele está movimentando no sentido do eixo Y, né, no caso. Como que eu sei que é do eixo Y? Aqui pelo layout, ó. Tá vindo meio que na diagonal, assim. E conforme eu vou com o mouse para cima, ele vai com o objeto para baixo. Isso aí é fácil de corrigir. Vamos voltar aqui. Como ele teria que inverter esse cara aqui. Porque o que acontece? Na hora que você está subindo o objeto, na verdade está diminuindo o Y dele. Mas lá dentro das coordenadas do Blender, ele está aumentando o valor de Y. De Z, quer dizer. Bom, vamos pesquisar aqui o Node. Que vai fazer operações matemáticas. A gente já tem um movimento de mouse bem simples, né? Cadê a subtração? Subtract. Como é que a gente faz para inverter o sinal? A gente pega 0 e aí subtrai aquele valor. Aqui no caso. Que nem aqui, se for 10, 0 menos 10, né? Menos 10 vai dar menos 10. É uma forma de inverter o sinal. Vamos ver se agora fica mais realista o para cima e para baixo. Mouse para cima ele sobe, mouse para baixo ele desce. Mouse para direita, mouse para esquerda. Ele está indo meio na diagonal, na hora que vai o mouse para direita e para esquerda por causa daqui, ó, posicionamento da câmera. Então, na hora que eu vou para direita, ele vai para direita aqui na diagonal no eixo Y, né? E a hora que eu venho com o mouse para esquerda, ele vem para esse canto aqui da tela, seguindo o eixo Y. Ah, mas se eu não quiser o eixo Y, aí é só mudar aqui, ó. Vamos supor que seja o eixo X, então. Você viu? Ó, mouse para a esquerda, ele está indo para trás no eixo X. Mouse para a direita, ele está indo para frente dentro do eixo X. Voltando lá, ó. Mouse para a direita, ele vem para cá. Mouse para a esquerda, ele vem para cá. Bom, basicamente é isso. Até a próxima aula.